Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live nesse mês de agosto. Plena quinta-feira, batendo papo literário, trazendo para vocês aí muitos autores. Esse ritmo vai continuar até amanhã e depois a gente só volta na segunda-feira, tá? Nosso escritor já entrou. Vamos bater papo, vamos. Que o Paulo já tá aqui me mandando convite. Olá! Boa tarde. Eu não tô te ouvindo, Paulo. Tá me ouvindo agora? Não, aumenta um pouquinho o som. Tá me ouvindo? Então, você tá muito baixinho agora. Entendi. Deixa eu ver se eu vou falar mais alto. Você tem fone de ouvido? Bem, só um minuto. De repente melhore, né, gente? Isso pode ser do alto-falante também. Tá melhor ou não? Eu não tô conseguindo te ouvir. Estranho, né, gente? Porque geralmente o alto-falante é. Bom, vamos tentar. Você me ouve bem? Eu te escuto bem. Só um minuto, então. Ele tá muito baixinho, mas vamos tentar. E agora, tá me ouvindo? Agora tá 100%. Agora sim, Tá querido. Seja certo. muito bem-vindo. Vocês Tudo só me bem? perdoam o trabalho aí. Só vou arrumar aqui. Não se preocupe, é assim mesmo. É tua Problemas primeira live? técnicos. Na verdade, não, mas eu não sei o porquê que tá acontecendo isso hoje. Não tem problema, é só para manter o suspense que esses aparelhos fazem isso com a gente. Tá certo. Paulo, querido, antes da gente começar, quero muito te agradecer por você super topar vir bater papo com a gente sobre seu livro, tá? Eu que agradeço pela oportunidade e que esteja todo mundo bem aí, principalmente você. E obrigado pelo convite. Muito bem, você é de qual lugar do Brasil? Eu estou morando no sul de Minas, Ouro Fino, a música do Menino da Porteira, não sei se vocês conhecem, é um pouquinho famoso, né? Mas eu É. sou paulistano, eu sou um paulista perdido em Minas e agora eu posso dizer que eu sou mineirinho. Ai, adoro Minas Gerais, gente. Tudo em Minas me atrai. Sou louca para largar o Rio de Janeiro para morar no interior de Minas, gente. Ai, Aqui que terra aqui é boa. bom, aqui é Né? bem Você gostoso conhece o Rio? para sossegar, conheço. Já fui algumas vezes, estou querendo ir na Bienal, agora em setembro, né? Mas eu conheço assim. As capitais do Sudeste aqui, já fui em todas. Maravilha. Se você conseguir vir à Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu estarei lá, tá? Isso vai ser muito bom. Vou mandar assim. Só vou confirmar se eu vou na primeira semana ou na segunda. Final de semana, quer dizer. Perfeito. Isso. É do dia 1 até o dia 10, eu acho, ou 11. É uma É, semaninha aí meio tumultuada de Bienal. Mas vai ser ótimo conhecer você pessoalmente. Agora, ô Paulo, eu estou aqui com o teu livro, Despertar. Você está com ele aí em mãos? fechou. Esse é o meu livro, Ah lá, Despertar. gente. Olha essa Esse capa. foi o meu primeiro livro. Na realidade, foi publicado o primeiro livro. Eu já tinha
escrito antes, mas não publiquei. Esse aqui publicado foi em 2017. Eu só escrevia para mim, né? Aí eu decidi enfrentar uma entrada na academia de letras daqui da minha cidade, então eu precisava lançar alguma coisa. Então, esse foi o meu carro forte para minha entrada na academia. Ai, que maravilha. Mas olha só, peraí, porque você tem uma bagagem literária gigantesca. Você tem mais de 25 livros publicados. Você tem 28 livros publicados, é isso? Exato, 28 livros. Eu sou um pouquinho eclético, escrevo de tudo. Desde poesia até política, vamos dizer. Então eu tenho 28, agora, publicados são 28 livros e 10 que eu estou decidindo se eu vou publicar ou não. Esse seria o nicho mais fechado, sabe? Então não é para algumas pessoas que eu entregaria, mas ainda estou pensando, eu não tenho certeza se eu vou publicar ou não. Esses seus 28 livros publicados, você publicou o quê? Em 10 anos? Em 20 anos? Qual foi o ritmo de publicação? O meu primeiro livro foi em 2017, né? O Despertar, que eu publiquei mesmo, que eu abri para o público. Eu escrevia, só que eu entregava para algumas pessoas ao meu redor. E em 2017, aí eu publiquei o primeiro livro que deixei aberto para o pessoal, para o público mesmo. E essa publicação veio mais 5 com elas. Nesse caso, aí eu concorri à cadeira da Academia de Letras Unifinense e consegui entrar, né? Aliás, eu fui o primeiro negro do sul de Minas a entrar numa academia de letras. Então, eu quebrei umas barreiras aí. Então, aí, por causa da Academia de Letras, eu comecei a publicar os meus livros. Eu não sei se não fosse academia, eu não publicaria, entendeu? Eu estava nesse dilema comigo mesmo. 2017, gente. Isso. 18, 19, 20, 21, 22 e 23. São 6 anos publicando aí 28 livros. Gente, eu tô chocada. Você escreve todo dia, Paulo? 2017, eu já tinha, eu acho que eu não consegui passar direito, eu já tinha livros escritos, né? Mas assim, oficialmente, eu lancei em 2017. Sim, isso eu entendi. Eu quero saber o seguinte, a tua rotina de escrita, ela é diária? Eu trabalho como jornalista, né? Também. Então, eu tenho bastante matérias, artigos, então isso facilita a minha entrada. Aliás, o meu primeiro querer a escrever foi para enfrentar um mal que me atiçava muito na minha adolescência, a dislexia. Eu sou dislexo. Então eu tive que brigar com um monstro muito maior que eu. Então por isso que eu comecei a escrever, entendeu? Comecei a ler, escrever, porque o meu diagnóstico foi muito tardio. Então para mim eu era burro, eu era lerdo, eu era muito devagar, porque o pessoal que poderia ter visto isso não via. Então o meu modo de aprendizado foi, eu tive que meio que criar uma forma para aprender. Então, história, por exemplo, assim, se você for perguntar para mim de datas, aí eu já apanho por causa desse probleminha. Mas português eu sofri bastante, muito por causa da dislexia. Então, a minha forma de lutar foi escrevendo. Eu comecei, aí eu começava mais com poesia, sabe? Então, aí disso fui partindo para as outras. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Bom, para a gente conhecer um pouquinho o Paulo antes da gente entrar aí nas obras que ele tem no mercado, principalmente Despertar, que tá assim, essa capa lindíssima.
O Paulo, ele se formou em processamento de dados, jornalismo e administração. Os estudos continuaram e vários trabalhos foram surgindo no decorrer da fase adulta. Descobriu no designer gráfico a sua vocação para elaborar, criar e fazer arte. É você que faz as capas dos teus livros ou não? Todo o trabalho, tirando a correção, que eu preciso de ajuda, porque você não consegue corrigir a sua própria escrita, né? É difícil para qualquer um. Mas todos os outros trabalhos, diagramação, capa, folha de rosto, layout, é eu que faço no meu trabalho. Inclusive, eu fiz também fisicamente o livro, O Despertar, eu fiz alguns livros, imprimi a capa e fiz o livro manualmente. Manualmente também. Que bacana. Você tem o Despertar, né? Qual é o outro que tem aí? Você tem todos eles físicos com você ou não? Todos não tem. Não, porque eu voltei para Minas foi em janeiro agora. Eu fiquei 3 anos sabáticos, sabe? Só estudando. Então eu meio que fugi da realidade. Então eu desfiz de algumas coisas que eu tinha. Fui embora só com uma mochila e voltei esse ano. Então estou recuperando. Então eu tenho algumas aqui, por exemplo, isso aqui é de poesia. Poesia gótica, sabe? São aquelas poesias mais tristes. Aí eu tenho O Escravo, que eu fiz pro... Que capa forte, meu Deus, que trabalho lindo! Essa capa aí se parece muito com 12 anos de escravidão, né, Paulo? Que também uma mão também. Isso é um romance de um negro que, no tempo da escravidão, que ele nasceu, filho de mãe escrava, que foi estuprada, tudo. Ele se descobriu escravo e depois ele se descobriu como negro. Então, esse é um romance que passa no período da escravidão, né? Esse aqui não pode ser para menores, contos eróticos. Então, tem uma sequência, são 3 livros contos eróticos. Aí, no caso, esse foi da minha empresa, que eu tive que fazer um TCC, né? Então, eu já aproveitei e fiz o livro. Só que esse aqui não... Esse não está contando, não. Deixa eu ver. O que eu... Esse da escravidão, gente, estou louca para ler. Qual é o nome desse da escravidão? O Escravo. O Escravo, gente. Ele é o 12º livro. Esse aí a gente consegue comprar onde, Paulo? Se colocar Paulo Henrique Shadow, S-H-A-D-O-W, por inglês, já tem o link que coloca Paulo Henrique Shadow, o Escravo, já vai direto para o link no Google. Aí tem no Amazon, tem no... tem algumas facilidades. Isso. Aí já tem como eu não tenho nenhuma editora grande, então eu faço nessas independentes para vender. Aí o trabalho de impresso, de mandar são deles. Aí quem quiser comprar diretamente com você, consegue também, né? Consegue, pode falar. Eu tenho os PDFs, tudo, aí a gente pode conversar comigo. Eu não sou muito das redes sociais, você percebeu, né? Que eu tenho poucos seguidores, eu não sou muito assíduo da rede social. Eu participo, o meu trabalho eu tenho que participar. Muitas vezes eu tenho que fazer outras entrevistas, mas eu mesmo me publicar, me fazer aparecer, eu já não faço muito isso. Mas pode conversar comigo, sim. Deus. Qual é o teu Instagram? PH Shadow, @ Paulo Henrique Shadow ou PH Shadow. Muito bem. Já corre lá, gente, já segue o nosso escritor para conhecer o trabalho dele, tá? Porque são mais de 25 livros publicados. Bom,
Continuando aqui. Com isto, já se passaram 20 anos dedicado à diagramação e ao web design. Quer dizer, ele não vai de lá para cá só na literatura, não. Ele vai de lá para cá nas profissões também. Ele se formou em administração, em jornalismo, mas se encontrou ali no design. Quer dizer, multitarefa, né? Tudo ao redor dele. Porém, a literatura é sua maior paixão. Desde a adolescência, começou a rabiscar suas primeiras linhas e não parou mais. Ô Paulo, alguém na tua família te incentivou a ler ou a escrever, por exemplo? Ou isso é seu? Olha, eu vou dizer para você que minha família, eu sigo o estereótipo, né? Neguinho da favela, o pai abandonou, aquelas coisas tudo. Então, minha mãe teve que trabalhar muito cedo. Então, ela não teve muitas oportunidades de estudo. Então, ela teve que já começar a ralar mesmo desde a adolescência mesmo. Isso aí é a antiga história mesmo de nós no Brasil. Então, assim, até um certo ponto atrás, eu era o único que cheguei a me formar. Mas agora os descendentes estão vindo aí, estão chegando, estão estudando, estão mostrando. Tem o meu sobrinho que também está se interessando para arte, para literatura. Eu espero que ele chegue um momento e ele comece a escrever também. Então, só estamos esperando aí para ver o que vai dar, como que vai dar. Mas minha família também é pequena, é enorme, sabe? Aqui em Ouro Fino mesmo, agora eu estou sozinho. Veio minha mãe, minha irmã, agora estão morando nos 70 quilômetros daqui, em Minas mesmo. E eu voltei há um ano e estou sozinho na cidade. Então, parente mesmo, sobrou ninguém aqui para contar. Lógico que eu chamo os primos aqui, colegas, amigos muito próximos, eu chamo de irmão, eu chamo todo mundo de parente. Mas assim, de família mesmo, está tudo longe agora. Muito bem, então eu estou achando que vem mais escritores aí na família pelos sobrinhos. Oh, coisa boa! Ele começou a rabiscar suas primeiras linhas e não parou mais. Escreveu alguns livros, ele é modesto, né, gente? Alguns livros. Cerca aí de 21 no total. Misturando ficção, filosofia, música, poesia, religião e realidade. O primeiro foi publicado em 2013. Caramba! Estamos falando aí de 10 anos. 10 anos. Depois disso, muitos outros vieram. Em 2017, ele se torna o primeiro negro a ser aceito na Academia Ourofinense de Letras e Artes, ocupando a cadeira de número 4. Essa Academia Ourofinense é de onde? Ouro Fino. Artes e Letras. O nome da cidade é Ouro Fino. Aqui na cidade de Ouro Fino. Isso. E só para explicar esse de 2013, porque eu falei que é 2017 que eu comecei, né? 2013 foi esse livro aqui que eu falei, que eu tive que fazer o TCC. Então, como eu fiz sobre a minha empresa toda, eu diagramei ele e lancei ele. Então, seria, teoricamente, o primeiro livro em 2013, quando eu me formei. Muito bem, agora, primeiro, parabéns pelo seu lugar na academia. É uma conquista, assim, imensurável. Não tem nada que pague estar dentro de uma academia. E, principalmente, como você citou aqui, o Paulo, gente, é o primeiro negro a ser aceito na Academia Ourofinense de Letras e Artes. Ô, Paulo, como é que foi isso na sua vida para você? O que isso significa para você como ser humano, como homem, como escritor, como acadêmico? O que isso significa? Não só para você, tá? Vamos amplificar. Mas para as suas próximas gerações, para os seus antepassados, para a sua realidade.
Olha, eu acredito que a possibilidade de quebras de muro pode ser para qualquer um, né? Por exemplo, como eu disse, para mim a dislexia foi o mais difícil conquistar essa barreira do que as outras coisas depois. Quando eu decidi entrar na academia de letras, foi uma decisão naquele momento. Tipo, como eu disse, eu não gostava muito de aparecer, eu não tinha essa pretensão de ser visto como escritor ou como artista ou alguma coisa desse tipo. Era mais para mim, era uma conquista pessoal. No momento que eu decidi isso, aí eu decidi por muita gente, que aqui tem bastante pessoas talentosas, tem muita gente, só que elas vivem numa periferia que não tem acesso. E eu vivia nessa periferia. Hoje, muita gente me conhece, eu tenho, né, que fazer o meu trabalho, meu papel. Estou ajudando outras pessoas, também a desenvolver os livros dele. Por exemplo, esse aqui é um professor, um mestre de capoeira que tem aqui na cidade. Ele fez o livro dele, ajudei. Tenho esse ano, são várias coisas que esse foi uma pessoa que me ajudou muito na parte de jornalismo. Mauro Gouveia também é um escritor. Esse aqui é uma poesia também, fizemos esse ano. Tem um senhor que faz crônicas muito bom aqui, que vai agora em setembro lançar o livro dele, que eu ajudei. Esse sábado nós colocamos mais um na academia, infelizmente, felizmente, é um amigo meu, infelizmente, uma pessoa que... A academia só pode ser ocupada por outra pessoa quando alguém morre. Então, morreu uma pessoa que era amigo, infelizmente. Agora, felizmente, outra pessoa muito bom, o Orley, espetacular. Já trabalhamos junto esse ano, ele fez um trabalho excelente da família dele, família italiana, aqui na cidade, na região. Fez uma revista, já está fazendo um livro dele, então o homem está decolando. E ele tem 90 anos. Então você vê que 90 anos e ainda continua produzindo. Então, quer dizer, existe, quando você consegue ajudar as outras pessoas e você consegue ver que você pode abrir espaço para pessoas que até ontem não existiam, então isso é excelente. Se tem a oportunidade, se tem como, eu acho que você tem sem medo, sabe? Tipo, você concorre com outras pessoas para entrar na academia de letras. Eu concorri com pessoas muito boas. Que depois quando eu entrei, eu falei, não, eu vou honrar o nome dessas pessoas que participou, que concorreu contra mim, porque eu tenho que fazer o meu papel, tenho que fazer o meu trabalho, por isso que eu estou tentando alavancar aquele... Oi? Não entendi. Ô, Paulo, você travou um pouquinho, mas agora você voltou. Pronto. Agora voltou. Pode continuar, por favor. Então, sobre quando eu entrei em 2017, eu acredito que para os... Ele travou aí. Tá me ouvindo? Tô, agora. Tá você tá indo e voltando. Indo e voltando, tá indo e voltando. Agora voltou. É que eu tô no celular aqui, então acho que é isso que tá travando. Agora. Pode falar. Pode falar, Paulo. Então, eu acho que eu abri espaço para as pessoas que não podiam estar acreditando nelas mesmas, como eu não acreditava, como eu achava que eu não podia. Como eu falei, eu segui muito estereótipo por muito tempo. As pessoas fizeram acreditar que eu não podia, que eu era feio. Eu cortei o cabelo faz uma semana. Nas minhas fotos você vê que eu tinha um cabelo black.
Faz uma semana É que eu cortei o verdade. cabelo. É, o meu cabelo era enorme. E eu tive que cortar porque eu acabei de comprar uma moto e o capacete vai ficar dando muito nó no cabelo. E eu tô querendo passar um tempo em cima da moto e não quero sair dela, sabe? Porque, como eu falei Ai, para você, eu passei 3 anos sabáticos. Então eu não estava muito nem aí com as coisas. Eu abandonei tudo, já tinha desistido, porque eu passei por um período de depressão 4 anos atrás. Eu conquistei uma academia, logo depois eu entrei em depressão. Do mesmo jeito que eu entrei em olha. depressão, eu saí sozinho, sem remédio, sem nada, né? Então, depois que eu saí, eu desisti de tudo, fui embora, só quis estudar. Aí, até o ano passado, nem pensei, voltar para Ouro Fino. Eu Travou estava aí, querendo ir para o gente. sul. Já tinha um serviço lá, tudo, ia ganhar muito bem. Aí eu ia ganhar muito bem lá no sul, tudo. Aí depois fizeram acreditar que Ouro Fino seria melhor para mim. Falaram que para ir nessa sociedade. Cheguei em dezembro aqui, 15 dias depois desistiram da sociedade. Eu só estava com R$ 100 no bolso e Eita. desistiram da sociedade, eu não tinha muita expectativa. Falei, sabe de uma coisa? Não vou, não vou desistir no primeiro tombo, não. E o meu livro Despertar fala muito disso. Desistir no primeiro tombo já não é muito bom. Então, eu vou seguir meus próprios conselhos. Então, aí, desse ano, eu tentei colocar em lista 10 coisas para eu conquistar. Até agora, a moto seria a sexta coisa das 10 que eu falei que eu ia conquistar. Então, eu estou indo para o caminho Nossa certo. Senhora. Aí já Olha, consegui pessoas é para muita trabalhar. determinação isso. Então, já Essas pessoas consegui. que fazem uma lista do que elas devem fazer, ou num ano, ou na vida, ou durante um. Eu admiro muito, porque eu não consigo ser esse tipo de pessoa. Você listou 10, você já fez 6. Já fiz Quais, 6. o que te falta? Então, aí nesse caso, os outros 4 seria. Eu não queria abrir muito. Eu posso falar o que eu Então não abre, conquistei. não abre, não Não, abre. não, não. Sabe aquele tipo, depois que acontecer, melhor do que falar? É, Mas isso aí. tipo, o que eu conquistei. Eu queria visitar todos os lugares que eu fui, que eu gostei no sul de Minas esse ano. E já consegui refazer isso. Levei 6 meses? Levei, mas eu consegui. Eu queria trabalhar com pessoas boas, que não me atrapalharia de novo, né? Então, inclusive, uma delas entrou aí. Eu não sei se ela está indo. Oi, Rita, se estiver aí, tudo bem com você? Então, eu já consegui 4 pessoas para trabalhar como sociedade, sabe? Aqui me atrapalhou, que eu tinha criado toda uma estrutura. Eu não sei como que ela está. Espero que ela esteja ótima, excelente, mas eu deixei tudo pronto, que era só para trabalhar. Eu tinha feito, eu já tinha feito com essa pessoa que agora, nesse mês, mais ou menos, a gente já tinha uma estrutura tão grande que até um local físico a gente teria. Começamos do zero, né? Já estava desde o ano passado. Eu acredito que se não tivéssemos desistido, já estaríamos. Mas como ela não quis, outras pessoas quiseram trabalhar comigo. Então, mais um livro que eu queria lançar, eu lancei esse ano. Eu queria chegar a 1.000 vendas em qualquer livro meu. Adivinha qual que foi? Despertar. 1000. 1.000, Despertar. Já. o Despertar sem editora, só eu. Então, eu queria, em qualquer um deles, todos os livros eu tenho 2.700 livros vendidos mais ou menos. Mas esse aqui chegou a 1.000, então eu consegui esse que eu estava desejando também. E Nossa. voltar a falar com a família, né? Porque a depressão, a gente afasta todo mundo, fica de mal de todo mundo, ignora todo mundo. Eles querem ajudar, mas a gente é tonto, né? Já Ô, voltei a Paulo, falar com a família. o
Despertar, ele fala justamente sobre essa tua fase da depressão, da pós-depressão. O que se trata o despertar? O despertar, ele veio bem antes da depressão. O despertar veio antes da depressão. Eu experimentei depressão depois. O despertar seria a história... Travou de novo, né? Você está indo voltando. Travou de novo, né? Não, agora voltou. Travou de novo? A história de uma pessoa que ele está passando por todos os... Paulo? O despertar... Paulo, a sua internet está muito instável. Seria de uma... Oi. Paulo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Oi, eu tô... só um minutinho aqui para ver se para de... Agora acho que para de travar. Eu acho. Pronto. O Despertar é um livro que fala de um homem que, ele tem problema com droga, problema com cigarro e bebida. Seria praticamente um reflexo meu, só que eu nunca usei droga, bebida ou álcool. Só que eu tinha problema de autoestima, eu não acreditava em mim e também... E eu também tinha problema de socializar. Eu não... Então, o problema do personagem é físico. O meu era psicológico. Entendi. Então, eu transformei os meus problemas Paulo, psicológicos em físico. a tua internet está muito instável. Você não está conseguindo, a gente não está conseguindo se comunicar, porque você está travando muito, você está indo e voltando. Tem coisas que eu não consigo entender o que você está falando, e tem horas que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, assim, Sim. Vamos tentar mais uma vez, porque eu não entendi o que é o despertar. Tá. Eu vou tentar. O despertar é o personagem. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. O personagem, ele tem problemas físicos, como vícios, como bebida, álcool e drogas. Eu nunca usei bebida, droga e álcool. Só que eu tinha problemas emocionais, psicológicos, que é a autoestima, eu tinha problema de socializar e a minha dislexia. Então, essas coisas me isolavam. Então, eu transformei o personagem em problemas físicos para ficar mais fácil de comunicar. Então, nesse caso, ele estava praticamente se perdendo. Ficou doente e tudo. E ele encontrou uma pessoa mais velha que começou a explicar como que a vida funciona. E ele foi superando essas dificuldades dele. E para se encontrar. O despertar, ele passa por um percurso... a trajetória de um herói, né? Ele passa por todos os problemas, ele explica os problemas e depois como ele superou os problemas. Esse é um tipo de romance que, no caso, eu comecei a gostar de mim, aceitar aceitar o meu cabelo, aceitar a minha cor, aceitar o meu lugar na sociedade. Então foi mais ou menos eu só transformei o personagem nisso. Aí, nesse caso, ele passa por todo esse processo no livro, o Despertar. E depois, eu só não lembro qual livro que é, eu escrevi uma segunda parte que é o solilóquio. Solilóquio seria igual um monólogo no teatro, só que solilóquio fala consigo mesmo. Monólogo você fala com o público. Solilóquio você fala consigo mesmo.
Eu só não lembro, eu acho que é o 14º livro, eu acho. E depois eu fiz uma continuação. Só que o Despertar, ele tem um diferencial que é um livro dentro de um livro. Existe 2 livros aqui no Despertar. Só que eles são independentes. A história se resume numa história só. Só que existe 2 livros. Quem tiver um pouquinho mais atento consegue ver 2 livros, estando 2 histórias sendo contadas. Mas um personagem só. Entendeu? Muito bem, para vocês entenderem aí. E de repente você tem um momento ruim, desesperador e às vezes assustador, que lhe deixa para baixo e muito triste. A história da vida de José não seria diferente da sua, mas para ele se torna diferente, pois está vivendo a sua pior fase e com uma grave doença. Nada poderia ser pior. Esse personagem que você se referiu é o José. É isso? José Silva, isso. O nome é bem simples. É um nome que a gente é fácil de pronunciar, de lembrar. Assim, ele desiste realmente de tudo e segue seus últimos instantes para tentar entender como pode ser tão miseravelmente azarado. Quer dizer, o José, os leitores ali se identificam com o José por ele ser muito real, né? Ele é aquele carismaticamente chato, porque de alguma forma ele vai identificar você nele em algum momento, sabe? Alguma falha dele, alguém vai pescar isso, vai querer entender o porquê que ele está passando por aquilo. Muito por bem, isso que eu então, disse que são 2 livros em um. Quantas páginas tem teu livro, Paulo? Esse aqui é curto, ele tem 136 páginas. Tá para ler numa sentada, gente. 136 páginas, a gente lê rapidinho. Então, nos faz lembrar quando Nietzsche disse: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Nossa, mas tu foi lá na filosofia e arrancou uma referência bem boa para colocar na tua sinopse, hein? Gostei. Porque isso aí remete muito ao niilismo, né? A época que eu estava quando eu escrevi esse livro. Então, para quem não sabe, niilismo é aquele descrente total mesmo. Não acredita muito na beleza da vida, da alegria de viver, essas coisas. Então, eu estava bem nessa época. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. É a história envolvente de José em desencontro com a vida e sua saga para terminar bem consigo mesmo e com as pessoas que ama. A gente pode esperar um final feliz nesse teu livro? O José Silva, ele é aquele cara que você quer ser, como eu disse. Você vai se identificar muito com ele. Mas no fim ele se salva. É o spoiler mais doce que eu posso dar. Ele se salva. Ai, que maravilha! Esse Despertar é volume único, né, o Paulo? Você não pretende dar continuação nele? Não, como eu falei, o solilóquio faz parte. Aliás, eu posso dizer para você que procurar no YouTube, Paulo Henrique Shedd Solilóquio, ele tem em audiobook o solilóquio. Esse solilóquio é uma conversa minha comigo mesmo, sabe? É uma identificação. E praticamente o último livro que eu falei, que eu escrevi para esse último livro que eu escrevi esse ano, se chama... Já esqueci o nome do meu livro. Ele se chama Diálogo. Então também faz uma parte, são mundos diferentes, mas eles estão todos um pouco conectados, sabe? Tipo, sobrepõe. Você pode ler os 3 separados, sem problema nenhum, vai ter uma solução todos os 3. Só que se ler os 3, vai entender que um liga um pouquinho.
fala um pouquinho de cada instante, sabe? Vai Entendi. viajando entre eles. Muito bem, eu estou aqui com os nomes dos teus livros e eu estou curiosa para saber do que se trata. Ai, peraí, que eu me perdi aqui. Dominatrix. Tem alguma coisa a ver Tá. com simulação virtual, isso? Não. Esse, como eu falei, eu tenho uns contos que são mais para adultos, né? Então, o Dominatrix seria uma mulher que nesse caso aí, a mulher, ela tem o poder de dominar os homens, tanto emocionalmente como sexualmente, entendeu? Então, nesse caso, todo o poder é da mulher. Então, e quem está contando a história é um cara. Só que quem tem o poder é a mulher. E ele se aceita ser submisso nesse caso. Aí já vai para outra coisa. É uma submissão e dominação. Esse aí vai se identificar muito com o BDSM, que é o conceito de sexualidade, né? Deve ser bom esse livro, né, gente? Deus existe? Esse foi que eu fiz junto com um colega meu. Nós fizemos em dois. Esse é o Leandro, aqui perto da minha cidade mesmo. Então a gente trabalhava junto e toda vez no almoço nós entrávamos no assunto de religião. Eu peço já desculpa a todo mundo, não me odeiem, mas eu sou ateu, tá? Então, aí algumas pessoas já levam pro pessoal. Não, ateu é gente boa. Ele só não tem nada de maldade em ser ateu. Então, e ele é muito religioso, no caso, esse Leandro. E a gente se dava muito bem. E se dá muito bem, no caso. Então, como a gente conversava muito sobre religião, eu colocava o meu ponto de vista e o dele, a gente resolveu escrever um livro junto. É uma conversa entre um ateu e um cristão sobre pontos da Bíblia, no caso, né? Porque antes de ser ateu, eu também fui católico, eu crismei, passei por todas as sequências. Depois eu fui evangélico, depois eu fui espírita, depois eu fui para religiões afro, fui budista. Então eu passei por todas as religiões. Então o meu ateísmo não é uma coisa agressiva. É porque eu passei por tantas religiões que eu não consigo me identificar. Então é uma forma de me defender para não ficar discutindo religião. Nossa, Mas ô Paulo, você Foi. é um homem muito interessante, sabia? Eu Alguém já te falou agradeço. isso? Eu Você tem agradeço, eu fico espírito feliz. muito interessante. Isso não é uma cantada, não, gente. O Paulo é o tipo de pessoa interessante. Ele vai em todos os lugares, ele escreve sobre tudo, ele tem informações diversas, ele sabe conversar sobre tudo. Eu gosto de gente assim, que me ensina as coisas. Ô, Paulo Jambo, Jambo seria uma moça que eu me apaixonei. delícia. Então, no caso, ela tinha múltiplas personalidades. E eu tive que praticamente conhecer todas as personalidades dela, sabe? Eu tive que passar por todas as fases da personalidade dela. É uma pessoa maravilhosa, agora não temos mais um relacionamento, ela já está com alguém, mas espero que esteja feliz, e ela merece, claro. Mas ela era tão interessante, todas as camadas que ela oferecia, que eu resolvi escrever sobre isso. A minha experiência sobre... E Jambo seria o apelido carinhoso que eu dei para ela, para no... Ela falou que se identificou bastante com o livro. Então tá tudo certo. Esse é o Jambo. Muito bem. A Amy está falando aqui, foi o transtorno dissociativo de identidade ou não tinha nenhum transtorno mental envolvido? Em qual assunto? Em O do mim? Django, a moça com quem ele se apaixonou?
Eu acho que não, né, o Não, Paulo? não. Não vai para esse lado, É não. porque nós éramos duas ilhas totalmente diferentes. Por exemplo, Entendi. a gente ia visitar a família dela, por exemplo, a casa tinha 30 pessoas. Quando ia visitar a minha família, tinha 2 pessoas, sabe? Tipo, eu conversava com a minha mãe 2 horas e já estava indo embora. A família dela, quando nós íamos lá, às vezes um dia não dava para conversar. Ela era mais social, eu era antissocial. Então éramos dois mundos totalmente diferentes. Só que o conceito para ser a Jambo, no caso, era muitas identidades. De repente eu estava falando com pessoas diferentes no mesmo dia. Eu falava com 3, 4 pessoas diferentes. Então isso era Nossa, muito interessante. que Psicologicamente era loucura. interessante. Preso no tempo. Preso no tempo seria o científico, né? O cara criou uma máquina do tempo e ele sem perceber, ele ficou preso naquela coisa de tentar mudar um passado que ele achava que podia ser mudado. E no decorrer do livro, ele vai descobrindo que se ele não tivesse voltado no tempo, aquela coisa que ele queria ter mudado não aconteceria. Então, há muitos processos. Seria como o Dark, mais ou menos. Eu escrevi antes do Dark, então eu não copiei o Dark que me copiou. Dark, O quem Dark não do viu, Netflix. assista. Que é Mas, muito bom. Qual é a época que você voltaria? Para qual lugar você voltaria no tempo? poxa, isso é... Eu acredito que eu voltaria para uns 10 anos atrás. Algumas coisas, eu queria fazer um outro caminho. Uns 10 anos atrás eu tinha tipo, 10 anos atrás antes PH e depois PH, né? Então eu estava no antes PH ainda. Então eu queria resolver comigo mesmo naquela época lá. Ou saímos na porrada ou ficarmos amigos pro resto da vida. Muito bom isso. Maldição de Sísifo. É, Sísifo é uma mitologia grega, né? O cara que carregava ele carregava uma pedra muito gigante até o ponto da montanha e depois a pedra voltava e ele tem que fazer porque ele enganou a morte. Nesse caso aí, eu peguei essa referência de grega e fiz que um cara quase um terror. Como se fosse o cara, ele foi amaldiçoado, então ele estava procurando a pessoa que amaldiçoou. E essa pessoa é imortal. E ele estava atrás dessa pessoa. Então quer dizer que é uma guerra meio mitológica, meio vampirístico, algumas coisas assim misturadas. Então eu misturei o grego com o vampiro, essas coisas. Muito bem. Última jogada. Esses são 3 livros em seguida. Isso, na verdade, é um roteiro de filme. Para quem aí sabe, conhece alguém que trabalha com filme, eu já fiz roteiro de 3 filmes. Que eu tô. Você pode ler para mim, fazer um favor? Encantados. O primeiro aí é Encantado, O Segredo de Encantados. Segredo do Encantado, aonde? Deixa eu. Você me mandou? Eu vou aqui para falar certinho para vocês. É um roteiro de livro. Eu já falo para vocês já. Tá. Você não me mandou o material, não. Você me mandou só o Despertar. Aqui, achei. Mistérios de Encantado, que é o 19º livro. Mistério de Encantado. Isso seria tipo
um policial, sabe? Tem guerra, tem aquele que tem vários tops Twitters que fica mudando que é o culpado várias e várias vezes, sabe? Então há uma guerra numa cidade chamada Encantados, que é uma cidade que eu criei, e essa cidade não cresce, não tem, mexe com política também. Então, de repente, uma pessoa que devia estar morta apareceu de novo e começa a roubar a cidade. Então, é muito suspense, sabe? Até eles entenderem o que está acontecendo e está existindo uma guerra até de gangues nessa cidade pequena, que nem existia no mapa direito. E, de repente, toda a riqueza dos gigantes, dos políticos corruptos, dos ladrões, estava tudo nessa cidade. Então, muitos mistérios para resolver. Aí depois vem a vingança, que seria praticamente a mesma história paralela a uma outra pessoa que passa muito tempo criando uma forma de se vingar de alguém que a prejudicou, uma mulher muito poderosa. Aí o terceiro livro chama A Última Jogada, que é essa que você disse, que seria onde que entra as duas histórias dos dois livros na terceira para ter a conclusão. Só que todos os livros têm a conclusão de cada parte, né? Só que a terceira é geral. Aí ele termina mesmo. Então, esse seria o roteiro de filme e Conversa com a Morte, que seria... esse é o roteiro de teatro. É porque você só mandou a última jogada, eu fiquei meio perdida. Tá aqui, que é o roteiro para teatro, Conversa com a Morte. Então assim, o nosso escritor tem roteiro para teatro, tem texto de RPG, para quem gosta, que se chama Mundo em Choque. Ele tem para filme, tem vários livros de diversos assuntos e, claro, o Despertar, o Despertar ele já foi lançado também, né? Você está com essa edição. Muito bem. Agora, Paulo, mostra pra gente mais uma vez a capa do teu livro, Despertar. Aí, gente, é essa capa aí. Aonde as pessoas podem adquirir Despertar? No site da Amazon, no teu Instagram, tem algum lugar específico? Amazon, Clube dos Autores. No Google, se colocar Despertar Paulo Henrique Shadow, tá ao contrário aqui, na câmera minha, ele já tem... Eu fiz a pesquisa esses dias, eu fiquei encantado que tem vários sites vendendo que eu nem sabia. Eu nem sabia que estava vendendo. O clube de autores, quando você publica por ele vai distribuindo para todas as lojas. Sim, então mas ele vai estar lá. Que tinham uns sites que não tá no clube dos autores. Eu não sei como que foi parar, entendeu? Não estava naquela lista do clube dos autores. Então, alguns sites que o clube dos autores trabalha com outros sites que eu não sabia. Sim, isso mesmo. Bom, eu vou, gente, disponibilizar para vocês. Se eu não conseguir hoje, eu vou disponibilizar ao longo da semana ou no final de semana a lista dos livros do nosso escritor. Vou botar lá no story. Paulo, depois, se você quiser também disponibilizar nos comentários os principais ou o que você mais gosta. Por exemplo, eu quero ler O Escravo. Tô doida atrás do Escravo. Vou ler esse seu livro, vou caçá-lo e vou ler. E aí eu vou disponibilizar para vocês a lista dos livros do nosso escritor para vocês conhecerem, porque só na lista que ele me mandou são 28 livros. Se for assim que eu gosto hoje, é a Carolina e a Fruta da Verdade. Carolina e a Fruta da Verdade. É um livro infantil e para adulto também. Mexe com a imaginação nesse caso. Descreve sobre a imaginação. Você navega na imaginação da criança, mas você vive um mundo paralelo da criança. Mas é tanto para adulto quanto para criança esse livro.
Você vai publicar alguma coisa a mais nesse ano de 2023 ou só em 2024? Eu pretendo de poesia. Mais um de poesia. É o meu cantinho do sossego ao livro de poesia. Que delícia! Quantos livros de poesia tu tem? 4. Eu tô lançando. Esse ano a gente tá querendo fazer uma música que eu compus. Estilo rock progressivo. Então. Nossa, não para, né? É uma não posso, mente né? que não para, né? Coisa boa. Ô, Paulo, só para frisar aqui, gente, vou marcar o autor como colaborador na live. Vocês vão poder ver pelo Instagram dele, pelo meu, e em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Paulo, querido, você é uma alma muito interessante. Ter você no meu projeto é uma Obrigado. oportunidade que eu tive incrível de te entrevistar, de conhecer o seu trabalho, de saber sobre a tua história, porque uma live não é o suficiente. A gente teria que fazer outra para falar sobre a dislexia, a gente teria que fazer outra para falar sobre o escravo que eu vou ler, a gente tem que fazer mais live, trazer você mais para o mundo, para você perder essa sua timidez, porque a gente precisa de pessoas como você, escritores como você, e esse espírito livre que você acha que não tem, mas que você tem. Então, muitíssimo obrigada, querido. Sucesso sempre. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você. Conhecer o seu trabalho foi muito bom. Vou tentar lutar com a minha timidez, prometo. E sim, se eu puder, eu vou querer conversar com vocês, com muita coisa interessante, vocês quiserem falar. Como eu falei, eu sou um ateu do bem, não gosto de brigar com ninguém, sabe? Eu não sou contra nenhuma religião, nenhum Deus, pode ficar cegado. Não, quiserem mesmo eu não sendo muito de beber, quiserem me convidar para tomar um vinho, tomo um vinho, converso com vocês. E vamos conversar sim, vamos falar de várias coisas, que o interessante é nos divertirmos e essa vida nós só temos uma, né? Então temos que fazer tudo que a gente gosta. E espero encontrar você no Bienal também. Sim, sim. Se você vier, mande mensagem. Que aí a gente troca figurinha pessoalmente. Eu vou adorar conhecer você. Lembrando os autores também, me mandem mensagem, porque eu estarei na Bienal e eu quero conhecer o máximo de gente possível que já esteve no meu podcast e que vai estar, né? Já estão agendados aí ao longo do ano. Paulo, querido, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. E Quero obrigado a todos que assistiram. Isso. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Mais tarde eu volto com mais bate-papo, gente. Um beijo. Beijo, Paulo! Beijo. Tchau, tchau.